Você se sente inseguro constantemente, cheio de dúvida acerca do que fazer, da escolha, né, que você deve fazer, né, daquilo que você precisa de fato decidir, qual a próxima tomada de decisão. Se você tem se sentido de alguma forma inconstante, inseguro, sem saber o que fazer, perdido, isso é um dos sinais de que a sua alma foi fragmentada, a sua mente está fragmentada. Esse é um dos ardis e de propósitos do nosso inimigo, para que a gente não venha cumprir os planos de Deus e a vontade de Deus. Então, é sobre isso que eu quero estar falando hoje. Então, seja mais do que bem-vindo. Você que está chegando aqui agora, você que não me conhece, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o povo de Deus a se restaurarem espiritualmente, a vivenciarem a cura e a libertação, a fim de que possam viver todas as promessas de Deus, alcançar a vida plena prometida para os filhos de Deus. Você acabou de chegar na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, cumprindo esse propósito. E você pode cooperar com essa obra, compartilhando esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através dessa palavra. Você também pode tornar esse conteúdo mais relevante, curtindo, deixando o seu like, colocando aí um monte de coração. Dessa forma, o Facebook e o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e vai entregar, distribuir para mais pessoas, tá bom? E dessa forma você recebe o galardão dessa obra junto comigo. Você vai estar sendo abençoado e fazendo a obra de um bom evangelista, tá? Então, se você tem vivenciado isso, essa é uma realidade sua, coloca aí no chat. Eu quero conhecer você, eu quero te aconselhar, te direcionar. No final desse conteúdo eu vou estar respondendo a vocês. Então coloque agora aí no chat. Você tem se sentido confuso, com dúvida, inseguro, com medo, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir? Às vezes você tem dúvidas até dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dos propósitos que Deus tem para você. Por mais que Deus já tenha prometido e falado e confirmado na palavra, você se sente inseguro, você sabe que você tem dons, mas você ao mesmo tempo se sente inseguro para fluir nos dons que Deus te deu. Você precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão, resolver um problema, mas não consegue. Parece que está estagnado, paralisado, a mente fica vagueando. Normalmente você está esquecendo das coisas, começa a orar, daqui a pouco a mente está em outro lugar, né? Então, se você está vivenciando isso, coloque aqui no chat. Eu quero conhecer você e te ajudar. E esse conteúdo hoje vai trazer cura e restauração para a sua alma, porque eu vou estar falando de como que o inimigo ele atua para trazer esse nível de fragmentação que vai causar esse tipo de sintoma, tá bom? Então vamos lá, gente. Satanás, ele quer nos afastar do propósito de Deus. Satanás, ele quer que você não venha vivenciar as promessas que Deus tem para você. A palavra de Deus vai dizer que assim como os céus são mais altos que a terra, são os projetos, os pensamentos, o propósito que Deus tem para nós é muito maior. Deus não te fez para sofrer, mas Deus te fez para que você tenha uma vida plena. João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Então essa é a vontade do nosso Redentor. O Senhor, ele preparou um caminho perfeito para nós. Ele deseja que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que façamos.
somos. Por quê? Porque quando nós somos bem-sucedidos, o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Nós somos uma carta viva, uma carta aberta. Então o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele se fez maldito para nos fazer abençoado, se fez pobre para nos enriquecer. Ele se feriu, se entregou, amém? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando nós nos submetemos ao Evangelho, quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, então nós colocamos a nossa vida dentro dessa condição de, como filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, recebermos toda sorte de bênçãos espirituais e nos tornarmos pessoas bem-sucedidas. Esse é o sentido real da redenção. Amém? O Senhor, Ele quer, claro, que nós venhamos ir para o céu, né? Porque Ele veio para nos trazer salvação, para trazer reconciliação, mas sobretudo para nos fazer embaixadores do seu reino, amém? Para que nós possamos manifestar o reino através da nossa vida, tá bom? Então o sucesso, ele é definido como chegar a um resultado, né? Um bom resultado, um excelente resultado, e nós alcançarmos os nossos objetivos. Então o desejo de Deus é que nós venhamos florescer, é que a gente venha prosperar em tudo aquilo que nós fizermos. Ele nos compara lá no Salmo número 1 como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que produz os seus frutos na estação própria, que tem os seus ramos verdejantes, né? E as suas folhas não caem. E que tudo que faz prospera. Amém? Por quê? Porque essa árvore está plantada à nascente, ao ribeiro. Ela está sendo regada e nutrida pelo Espírito Santo de Deus. Oh, narabacaiô e nalabachou. E se eu estou nutrido, se eu estou sendo regado pelo Espírito Santo, se em mim há uma fonte, então essa fonte vai jorrar para a vida, e eu vou prosperar, eu vou florescer, eu vou ser bem-sucedido e abençoado em tudo que eu fizer. Amém? Então, querido, essa é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que você seja bem-sucedido, é que você viva essa vida plena. Amém? O Senhor quer que você caminhe e que você prevaleça. Ele te colocou por cabeça e não por cauda. O Senhor, Ele quer que você prevaleça contra os teus inimigos. O Senhor quer que você tenha a mente de Cristo, que você haja de uma maneira estratégica, que você haja de uma maneira ousada, que você seja criativo, que você seja sábio no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. É isso que Deus destinou para nós. Amém? Essa tem que ser a essência de Deus sobre nós, a essência dos filhos de Deus, que sejamos bem-sucedidos de forma que o Senhor, Ele seja glorificado em nós. Então o que o diabo faz? Ele arma um plano de destruição, porque ele só veio, esse é o seu ministério, ele só veio para matar, roubar e destruir. Então ele arma um plano para nos desviar do propósito. E qual é o propósito de Satanás? Fazer com que você venha a ser uma pessoa frustrada, miserável, enferma, doente, confusa, problemática, para que você não viva uma vida plena, para que você seja saqueado, roubado, destruído. Esse é o objetivo de Satanás. Então, quando a gente chega no Senhor, independente da idade que nós temos, né? Cada um tem um histórico, né? Tem pessoas que nasceram no berço evangélico, tem pessoas que chegaram na presença do Senhor já com seus 40 anos, com seus 30 anos. Então, enfim, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós chegamos de uma forma muito destruída,
fragmentada. Por quê? Porque o inimigo, ao longo da nossa jornada, ele foi nos fragmentando. A fragmentação é uma maldição que cai sobre nós por causa do pecado do homem. Todas as vezes que a gente peca, né, que a gente entra em iniquidade, em transgressão, a nossa alma vai sendo fragmentada. O inimigo não precisa ter a sua alma inteira, basta ele ter fagulhas da sua alma para que ele possa já te atormentar, para que ele possa te aprisionar, te prender. Então, a gente chega na presença do Senhor, né, fragmentado, quebrado. Você já teve essa sensação? Mas todo com o coração partido, aniquilado. Esse é um sentimento e uma sensação de quem tem uma alma fragmentada. O que a gente faz? A gente nasceu, né, para fluir em Deus, né? Para caminhar em santidade. A palavra de Deus vai dizer: sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. E aí o que a gente faz? A gente troca a pureza, a gente troca a bênção do Senhor, né? Pelo que é o plano perfeito de Deus, a gente caminhar em santidade, em pureza, em saúde, né? No amor, na graça, na paz. E a gente troca esse plano, amém, pelos pecados que nós cometemos. E aí, por causa desse pecado, a nossa alma vai sendo fragmentada. E a gente vai sendo quebrado ao longo do caminho. Pedaços de nós vai ficando para trás, da nossa essência, da nossa pureza, vai ficando para trás. E aí a gente começa a se tornar pessoas mais egoístas, maledicentes, né, mesquinhos, avarentos, manipuladores e por aí vai, gente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem o poder de reconstruir e de restaurar todas as coisas. Aleluia. É isso que Ele quer fazer. Ele quer recolher essas partes que foram espalhadas pela iniquidade, pelo pecado, pela transgressão e nos trazer novamente a uma totalidade. Fazer com que a nossa alma seja reintegrada, o nosso espírito, fazer com que o nosso corpo seja curado. Essa é a vontade de Deus. Então a gente tem um inimigo, um opositor, que tem planos contrários à vontade de Deus para a nossa alma. Amém? Os espíritos demoníacos, eles adoram nos ver fragmentados, ao invés de nos ver inteiros, completos, realizados e felizes. Agora, a nossa realização, ela depende, né, dessa integração do nosso homem interior, né? Ela depende dessa restauração espiritual. E aí que entra o Ministério de Libertação, tá bom? O Ministério de Libertação, ele vai atuar justamente nisso, né? Trazendo essa reestruturação e essa restauração desses fragmentos almáticos que foram sendo perdidos, né? Fragmentos da nossa mente, porque a alma fala de mente, fala de intelecto, né? Fala do nosso ser, quem nós somos na nossa essência, daquilo que do nosso gosto, da nossa personalidade, tá bom? Do nosso saber, do nosso querer. Então, quando a gente fala de alma, nós estamos falando dessa faculdade, tá bom? Então, o que o inimigo quer, gente? O inimigo quer bloquear os propósitos de Deus, os planos que Deus estabeleceu para a tua vida. Deus tem planos de paz para você, mas o inimigo, ele quer bloquear o seu avanço em direção de Deus. Ele quer bloquear, impedindo com que você cumpra a missão, com que você cumpra o seu destino, tá bom? Para que você alcance a vida plena, para que você seja pleno em Cristo Jesus. Então o inimigo, ele vai usando algumas formas, né, de manipulações espirituais demoníacas para que a sua alma seja fragmentada ao longo do caminho. Então vamos conhecer essas formas mais comuns de manipulação da mente do
do psique, da alma humana, para que a sua alma seja fragmentada, para que a sua mente seja fragmentada. Uma das manipulações do inimigo é colocar sobre você um cuidado excessivo sobre as coisas do mundo. O diabo vai fazer com que você desvie o seu olhar para Deus. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso coração precisa estar em Deus. Você precisa estar buscando a Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o seu cerne, ele tem que ser o seu centro, amém? O seu desejo, a sua fonte de inspiração. E quando você desvia o seu olhar de Deus e passa a olhar as outras coisas, começa a se ocupar com os anseios, as coisas que envolvem este mundo, aí o que acontece? A sua alma, o próprio desejo do seu coração faz com que a sua alma seja fragmentada, tá bom? E aí o inimigo te leva para cativeiros. Outra forma de manipulação é a ansiedade. O inimigo, ele coloca um sobrepeso, né, de ansiedade, uma carga, onde todo mundo vive em uma euforia, né, frenéticos, não tem tempo para pensar, não tem tempo para se cuidar, né, não tem tempo para poder meditar na sua própria vida. E aí toda essa carga, né, emocional gera uma ansiedade, e essa ansiedade, ela traz um atrito dentro do nosso homem interior, que nos impede a caminhar em paz e de sermos inteiros. Então a ansiedade gera fragmentação na nossa alma. A palavra de Deus diz que nós não temos que estar ansiosos por coisa alguma, gente. A ansiedade, ela é um resultado e uma resposta à falta de confiança. Nós precisamos descansar em Deus, né? Então, outra forma de manipulação é o peso espiritual que os demônios colocam sobre as pessoas por causa das bases legais que elas dão, né? Então vem um peso, uma opressão maligna. Então esse peso, esse fardo, né, que a gente acaba carregando na nossa carne, ele também leva a fragmentações na alma. A pessoa vai ficando desgastada da vida. Pastor, eu não aguento mais levar esse peso, a ponto dela pensar até em desistir da sua própria vida. Aí eu queria pegar uma estrada e nem olhar para trás, uma estrada sem fim, e cair fora e ir embora. Pastora, minha vontade é sumir, minha vontade é desaparecer, minha vontade é de ficar jogado numa cama, dormir e nunca mais acordar, minha vontade é de acabar com a minha vida, de morrer. Então as pessoas chegam a vivenciar esse tipo de peso espiritual, de opressão, né, maligna, né? E aí a alma, isso é o resultado da alma fragmentada. Esses são os sintomas, né, da alma fragmentada. Outra forma de manipulação é a falta de perdão. O inimigo vai fazer de tudo para que você não libere perdão, para que você fique guardando ressentimento no seu coração sobre as pessoas que já te prejudicaram na vida, né, que falaram mal de você, que te julgaram, né? Então vai ficar ali aquele gostinho, aquele desejo de vingança, né? E o inimigo vai alimentando isso. Então a ausência de perdão faz também com que a alma fique fragmentada e atormentada pelas trevas. Outra forma de manipulação: os demônios vêm e envenenam o nosso espírito, trazendo raízes de amargura. Quando você não libera o perdão, a palavra de Deus diz: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O outro dia passou e você não liberou perdão, você não resolveu esse problema interno, você não liberou essa pessoa, você não quebrou a corrente. Então o que vai acontecer? Vai começar a brotar raízes de amargura. Essas raízes, claro, depois vão
ser muito visíveis, né? Através das doenças psicossomáticas. Então elas vão ser manifestas através de câncer, através de depressão, através de uma úlcera, através de uma síndrome do pânico e por aí vai. Mas a raiz dela era o quê? Uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela corrói todo o corpo. Então, outra forma também do inimigo trazer uma manipulação para gerar fragmentação na nossa alma é através do luto. Então já viu aquela alma inconsolável no cemitério, a pessoa morreu, eu quero morrer junto, né? Gente, o luto, ele é comum, né? É claro que vamos sofrer, nós não estamos preparados para perder, até porque Deus nos fez para vivermos uma vida eterna, né? Então é claro, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, mas o luto, ele tem tempo para acabar, tá bom? Então ele ocorre durante um período de tempo, mas aquela pessoa que fica presa aquele luto a vida toda, né? Ela já está de luto há 5 anos, há 10 anos, né? Não tem mais. É claro que a pessoa que nós perdemos, a gente vai sentir uma saudade eterna, né? Mas a gente vai ter o consolo do Espírito Santo. Nós temos o Consolador. Mas essa pessoa, né, que tá ali dentro daquele luto, né, que ultrapassa o período de tempo comum, né? Essa pessoa, o inimigo vai gerar nela frustração, desesperança, né? E ela perde a perspectiva dos planos de Deus, dos sonhos de Deus. A sua alma vai sendo fragmentada. Outra manipulação das trevas são as emoções instáveis. A gente tem um acusador. O inimigo é aquele que nos acusa, né? O Senhor, ele nos afirma, nos ama, mas o nosso inimigo não. Ele vem para nos acusar, para nos apontar. Então o inimigo vai ficar trazendo setas, dardos inflamados, que são pensamentos, sentimentos, desejos e vontades. Vai trazer isso sobre a nossa mente, trazendo culpa, trazendo condenação, né, sobre tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado. Tem muitas pessoas que não liberam perdão sobre si mesmas, então a sua alma fica fragmentada, né? A condenação é o oposto da convicção, né? A convicção traz a paz de Cristo. Agora a condenação, ela traz o quê? Traz ruína, traz desespero, né? A pessoa fica achando que nunca vai existir saída para o erro que cometeu. Eu jamais posso ser perdoado por isso, né? Eu nunca vou ser perdoado. Isso nunca vai ser resolvido. Ela acha que nunca vai ter solução para aquele erro que ela cometeu no passado. Isso é uma mentira do diabo, né? Porque em Cristo Jesus nós somos restituídos, restaurados. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre ele nós somos sarados. Nós vamos para a cruz. Amém? Se a gente se coloca, né, como pecador e aceitamos a obra perfeita e completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos perdoados, remidos, e não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos perdoa. Amém? Ele lança no mar do esquecimento todas as nossas transgressões. Mas, pastora, por que então eu preciso passar por um processo de libertação espiritual se Jesus já levou no mar do esquecimento todas as minhas dores? Sim, Jesus levou, mas o teu inimigo não. Ele é o acusador. E se nós demos base legal para ele, ele vai usar essa base legal para poder trazer ruína, amém? E perseguição espiritual na nossa vida. Então, a libertação espiritual é o processo onde nós nos desligamos e quebramos esses vínculos e esses pactos, tá bom? E batalhamos contra os poderes das trevas, tá? Outra forma de manipulação é quando o inimigo faz com que, por causa do ego, do orgulho, os pecados eles fiquem camuflados. Então pecados, né, padrões de iniquidade na linhagem geracional, tá bom? O autor do pecado é Satanás, tá bom? Então
teve pecado e esse pecado não foi confessado, não houve a luz de Deus, então esse pecado ainda está em área de jurisdição. E essa iniquidade, né? A palavra iniquidade vem do original avon, que significa torcer o caminho. Então a nossa mente fica torcida, a gente começa a ter um conceito errôneo das verdades de Deus, a mente fica fragmentada e o nosso caminho começa a ser desviado. Então é isso que o inimigo faz, gente. Ele fragmenta a nossa alma para que a gente possa ter o nosso espírito sobre o poder das trevas, para que a gente possa ter as nossas emoções sobre o poder das trevas. Então é isso que o diabo faz. Mas Deus, ele quer nos reintegrar, como eu falei. Amém? O Senhor ordenou que fôssemos completos nele, espírito, alma e corpo, reconciliados, restaurados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8 vai dizer que aquele que duvida tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. Então, quando a gente tem essa mente dividida, quando a gente tem essa mente instável, isso significa que nós estamos com a nossa mente fragmentada. Uma mente dividida é uma mente fragmentada, tá bom? E a gente perde o poder, o fluir do Espírito Santo de Deus na nossa mente, né? Nós fomos chamados para vivermos, né, debaixo de um poder, de uma liberação do poder do Espírito Santo de Deus na nossa mente. Amém? O diabo sabe disso, que existe uma unção de Deus sobre a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Deus nos deu uma mente criativa, ousada. Deus nos deu intrepidez, um espírito de coragem, de ousadia. E é essa a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então a libertação significa libertar as pessoas dessas forças demoníacas, tá bom? E trazê-las para uma renovação espiritual, trazê-las para esse tempo abundante, aonde a pessoa vai começar a fluir em Deus, amém? Por intermédio da operação do Espírito Santo de Deus, que vai operar trazendo vida ao invés da morte. Então a morte será removida e nós vamos fluir na vida de Deus, amém? Por isso nós precisamos passar por um processo de libertação espiritual. Lá em Mateus 6,33 vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, amém? Todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então a nossa mente começa a ser renovada. A gente começa a aprender a pensar os pensamentos de Deus. A gente começa a sentir os compassos do coração, das batidas de Deus, amém? Isso a gente renova, a gente transforma a nossa mente. Está lá em Romanos 12:2, amém? Com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente é capaz de pensar dessa forma, amém? A gente tem essa capacidade sobrenatural de operar a nossa mente através da unção do Espírito Santo de Deus. E aí sim nós seremos ferramentas precisas na mão do Senhor, ferramentas habilitadas, capacitadas para a gente poder fluir em Deus e prosperar, amém? Para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então, gente, é dessa maneira que o inimigo ele opera e trabalha, para desviar a nossa mente, formando bloqueios. Quantas mentes bloqueadas? Ele bloqueia os nossos processos cognitivos. Quantas pessoas não conseguem? Pastor, aí elas acreditam, né? Vários sofismas, mentira, eu sou burro, eu não consigo. Aí começa, né? Aí eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não tenho condição, né? E tudo isso é resultado de uma mente fragmentada, né? Então o diabo ele vai tentar bloquear o nosso cérebro, né? De alguma forma, ele vai tentar bloquear essa informação, essa unção que flui do alto, para que a gente possa fluir na mente de Cristo. Ele bloqueia para que o nosso cérebro não consiga prosperar.
cessar as informações que estão vindo de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então o diabo é astuto, ele é sagaz, manipulador, mas nós temos o poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Então o inimigo, através de tudo isso, ele vai gerando fortalezas na nossa mente. Então essa fortaleza, ela sempre está baseada em mentiras que foram construídas, em sofismas, né? Então esse é o mecanismo de Satanás, né? Ele cria a fortaleza para poder nos aprisionar dentro dessas esferas tenebrosas, tá bom? Para que a gente não venha ser confrontado com a verdade de Deus. Muitas das vezes a pessoa que está na igreja, ela é confrontada pelo poder do evangelho de Deus, mas ela não consegue receber o confronto. A sua mente parece que está vazia, ela não consegue, aquilo ali não gera um impacto na vida dela. Por quê? Por causa do nível de fortaleza que foi construído ali, né? Então, o Espírito da verdade não consegue atuar dentro do interior, porque a pessoa que ela está em Cristo Jesus e fluindo em Deus, oh meu Deus, ela quer ser confrontada, ela quer ser ajudada, ela quer ser despertada. Por quê? Porque ela sabe que através desse confronto ela vai ser curada, amém? O caráter vai ser transformado. Querido, só existem dois modos do seu caráter ser restaurado, você ter o caráter de Cristo: através da confrontação ou através da dor. Ou você aceita ser confrontado, ou você vai ter que ser levado para o deserto e passar por sofrimento para ser forjado em você o caráter de Cristo. Então o que o diabo faz? Ele gera essa fortaleza para que você resista. Aí quantas pessoas resistindo à palavra? Não concordo, não aceito, não é bem assim, não quero isso. Há poder no sangue do Cordeiro, amém? Tu não foi chamado para concordar, tu foi chamado para obedecer, para se submeter, para se sujeitar à palavra de Deus, porque ela é fiel. Amém? Então, quando o Espírito da verdade está no nosso interior, a verdade de Deus trabalha. Oh, aleluia! E aí a gente recebe revelação, direção. Oh, aleluia! Profecia, direcionamento. E não revelamento, e não profetada, mas o Espírito de Deus ministra no nosso próprio interior. Se Deus usar alguém para falar conosco, Ele já falou conosco primeiro, só está confirmando. Por quê? Porque essas muralhas e essas fortalezas, elas são destruídas. Então, se a sua alma, se a sua mente está fragmentada, se hoje você está tendo todos esses sintomas, pastor, eu tenho dificuldade de tomar decisão, eu tenho dificuldade de fazer escolhas, pastor, eu tenho dificuldade de me firmar, eu tenho dificuldade de entender a palavra de Deus, pastor, eu escuto uma pregação, mas depois parece que eu não entendi nada, nem lembro do que foi falado, pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, a minha mente vagueia, pastora, quando alguém me confronta, aquilo ali não gera impacto nenhum em mim, ou então me dá até raiva e repulsa. Então, querido, sua alma está fragmentada. O que você tem que fazer? Vamos lá. Nós precisamos, em Cristo Jesus, restaurar a nossa mente. Amém? Transformando ela, renovando ela, trazendo renovação sobre ela. Tá bom? Primeiro, confessar os seus pecados, pedir perdão por todos esses pontos e aspectos que eu falei com você. A falta de perdão, a transigência, né? A dureza do coração, pecado, iniquidade. Ou seja, você precisa passar por um processo de libertação espiritual. Tá bom? Para que você possa estar batalhando, para que você possa estar rompendo com essas estruturas infernais, tá bom? Então você precisa passar por um processo de libertação espiritual, você precisa passar por cura interior, amém? Para que você possa liberar perdão e sarar essas feridas que estão na sua alma, quebrando as correntes dos demônios, dos torturadores dentro de você, tá? Então, você precisa quebrar essas fortalezas, renovando a sua mente, amém? E dessa forma, o Espírito Santo de Deus vai reintegrando, vai restaurando a sua alma, removendo você de regiões de cativeiro e reintegrando a sua alma para que você seja
completo. E aí sim você vai viver a vida plena prometida por Cristo Jesus. Amém? Eu declaro e profetizo uma reintegração da sua mente. Amém? Para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Então, queridos, eu tenho vários treinamentos, cursos, mentorias para te ajudar. Pastora, eu tenho te acompanhado aqui na Hora do Valente e tenho percebido que eu preciso de ajuda espiritual. Amém. Esse é o meu chamado, essa é a minha missão, tá bom? Nós temos a mentoria, que pode ser uma mentoria individual ou a mentoria em grupo, só que em grupo tá fechada agora, tá bom? E nós temos vários treinamentos, cursos, tá bom? Tem o Quebrando Corrente, que você aprende um passo a passo para sua libertação espiritual. Se você já é um libertador, né, e você quer aprender como se tornar, como se equipar, você já passou por um processo de libertação e agora você quer ser um libertador, eu tenho também a formação Ministro de Libertação para você aprender a ser um libertador. O que você não pode fazer é ficar de braço cruzado. Busque pela sua restauração e pela sua libertação. Me chame no direct que eu vou estar te orientando, te direcionando o que é melhor para você, o que você deve fazer para que você possa passar por um processo de cura e de restauração, a fim de que você possa viver a vida plena que Jesus Cristo ele tem para você, tá bom? Se você chegou aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Você chegou na Hora do Valente. Eu sou a pastora Valéria Fernandes e estou aqui para ser um canal de bênção para a sua vida, tá bom? Sou mentora, libertadora e a minha missão é essa, te ajudar a vivenciar uma restauração espiritual através da cura interior, da libertação espiritual. Deus abençoe toda a sua família, ministério em nome de Jesus. Amém, Leandro? Tomo posse, amém, das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Glória a Deus. Sejam mais do que bem-vindos todos vocês. Márcia escreveu: tenho muito peso e ficando muito doente. Nada acho a causa da doença. Márcia, então é espiritual. Se você foi no médico, o médico não acha a causa da sua enfermidade, essa enfermidade, ela é de cunho espiritual. Você precisa passar por um processo de libertação espiritual, tá bom? Então, se você quiser uma ajuda mais de perto, se você quiser se aprofundar e receber aí toda a orientação para você passar por um processo de libertação, me chama no direct, tá? Ana, sou intercessora e sofro peso espiritual, pois sempre me coloco em batalhas por outras pessoas. Ana, vamos lá. Interceder realmente é se colocar no lugar de outra pessoa. Então, ou você vai estar de frente para Deus, né, intercedendo em favor dessa pessoa, ou você vai colidir com Satanás, tá? Agora, o intercessor, ele precisa ter passado por um processo de libertação espiritual, para que ele não sofra esse tipo de retaliação. Se você está sendo retalhada, é porque existe ainda alguma base legal na sua vida que o inimigo está encontrando para poder acessar você e te retalhar. É comum na batalha espiritual a gente sentir um peso, tá bom? Porque a batalha cansa, mas depois você entra em Cristo Jesus e oração, isso passa. Você é renovada e restaurada no Senhor. É normal a gente sentir, né, a gente ter o dom da oração por identificação e sentir aquilo que a outra pessoa tá passando, mas passa. Agora, se você continua sentindo esse reflexo na sua vida, é porque existe aí uma base legal, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, vocês hoje quase não perguntaram, vocês estão muito quietinhos. Então, deixa eu orar por vocês. Amém? Vamos orar, quero abençoar a sua vida e você pode sim estar fazendo essa obra de Deus junto comigo, compartilhando esse conteúdo. Clica aí no aviãozinho, abençoou você, vai abençoar mais alguém, tá bom? Deixa aí o seu like para que o Instagram e o YouTube vai entender que esse conteúdo de verdade é importante e entregue esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Erenilde, eu preciso de ajuda nessa área também, porque tenho um pessoal também que não dá nada nos exames e é doente direto. Então, gente, enfermidade sem diagnóstico médico é espiritual, tá bom? E foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Eu quero orar por você, amém? Coloque a mão na sua mente em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nesse momento, me colocar na fenda da rocha, e interceder, guerrear, em favor, Senhor, dos teus filhos que aqui estão. Eu me coloco, Senhor, como embaixadora do teu evangelho, como ministra do teu evangelho, libertadora, munida das armas espirituais que são poderosas em Cristo Jesus para destruir e aniquilar tudo aquilo que se levanta contra o teu conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o teu sangue agora, ó Deus, venha, Senhor, tocar, ó Deus, em cada mente. Eu marco, Senhor, essa casa espiritual com sangue carmesim, Senhor, que a tua unção que despedaça todo o jugo venha tocar agora, Senhor, na mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, de cada homem, de cada mulher que está aqui, destruindo toda fortaleza, Pai, que seja removido nesta tarde, ó Deus amado, toda a estrutura, ó Deus, de velhas maneiras de pensar. Há poder no teu sangue, Senhor, ó Deus, que tu venhas manifestar a tua presença, o teu poder, a tua glória. Pai, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo, porque só tu és, Senhor, só tu és Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por identificação, te pedindo perdão por toda transigência, ó Deus, por todo pecado que foi acomodado, Senhor, por toda mente, Senhor, contaminada, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, ó Pai amado, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu venhas visitar agora, Senhor, Pai querido, a nossa alma que foi fragmentada, os cacos, Senhor, que ficaram, Deus amado, quebrados, Deus, ao longo do caminho, Senhor, que tu venhas reconciliar, Deus, que tu venhas restaurar, Pai, para a glória, Senhor, e para louvor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tu venhas, Senhor, ó Deus amado, Pai querido, trazer corações contritos e quebrantados, Senhor, em nome de Jesus. Tende misericórdia, eu peço perdão por cada pecado, cada transigência, cada acomodação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tende misericórdia, Jesus, que tu venhas, Espírito Santo, trazer, Senhor, nessa tarde, Senhor, um coração contrito, quebrantado, arrependimento, Senhor, em nome de Jesus, que tu venhas trazer luz em cada região que está obscura, cada região que está em trevas, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu declaro que nós submetemos, ó Deus, completamente a nossa mente a Ti, Senhor, se esvaziando, Senhor, de nós mesmos, Senhor, em nome de Jesus, nós nos submetemos a Ti, submetemos, Senhor, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso saber, o nosso querer, Senhor, nós nos esvaziamos, Pai, ó Deus amado, a Tua vontade é perfeita para nós, em nome de Jesus, Senhor, que Tu venhas demolir, Senhor, em nome de Jesus, toda fortaleza de engano, de mentira, de sofismas, Pai querido, na nossa mente, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê coragem, Senhor, para, Pai querido, guerrear contra nós mesmos, para dizer não para nós mesmos, Pai, nos dê coragem, Senhor, para demolir, Senhor, todo engano, toda mentira, todo sofisma, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, que reforçavam o pecado, a acomodação, Pai, desse pecado no nosso coração, toda transigência, Senhor, em nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua maravilhosa luz venha, Senhor, dentro de nós, expondo cada área da nossa vida, que está, Deus, em transgressão, em pecado, em iniquidade, ó Deus, expondo, Deus, cada fortaleza, e que cada uma seja derrubada para a glória do Senhor Jesus. Pai, que Tu venha nos purificar de todos os nossos pecados, nos perdoar, Senhor. Ó Deus amado, nós nos propomos, ó Pai, a viver uma vida de santidade. Ó Deus amado, Pai querido, nós queremos ter, Senhor, nossa vida regenerada para a glória do Senhor Jesus. Por isso eu declaro nessa tarde que toda a estrutura infernal que foi levantada pelas trevas, em nome de Jesus, toda fortaleza, toda muralha, eu ordeno em nome de Jesus, sai! Eu declaro sangue, fogo, 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 mente de Cristo regenerada, restaurada para a glória do Senhor Jesus.
Amém e amém. Aleluia! Queridos, se Deus permitir, amanhã nós estamos de volta ao meio-dia, na hora do Valente. Deus te abençoe, valente de Deus.